Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através dos melhores filmes de guerra russos. Confira. O cinema de guerra russo tem muitos fãs no Brasil. Aqui no canal eu sempre comento os lançamentos de filmes de guerra russos e faço indicações para vocês. Hoje eu fiz um grande apanhado de todos os filmes de guerra russos que foram lançados nos últimos tempos, desde o final da União Soviética. Então segue a primeira parte da nossa listagem de filmes de guerra russos. Confira. O Nono Pelotão é um dos melhores filmes de guerra russos. Ele é considerado o Platoon da União Soviética, porque ele fala de uma guerra perdida, no caso o Afeganistão, que seria o Vietnã americano, e sobre um grupo de soldados que são abandonados à sua própria sorte diante de um inimigo implacável. Um filmaço. Lembre-se, os russos enfiaram no Afeganistão, assim como os ingleses antes deles, e os turcos antes deles, e tantos outros povos que por ali se aventuraram, e os americanos depois, eles se deram mal. Então esse filme, Nono Pelotão, fala sobre a experiência ainda soviética, mas é um filme pós-soviético, fala sobre a amarga experiência dos soldados russos no Afeganistão. É considerado como se fosse o Platoon dos russos. Como eu disse, o filme se passa durante a ocupação soviética no Afeganistão, nos anos 80. E mostra a sangrenta luta entre os soviéticos e os Mujahedin, lá no Afeganistão. Esse combate levou à morte de milhares de soldados de ambos os lados. O filme é focado no oficial Kokol, que acompanha a luta o primeiro treinamento dos soldados e depois, ao final, acompanha a luta dos jovens soldados soviéticos que, obviamente acreditando estar servindo ao país, lutam e muitos morrem numa batalha ocorrida na montanha conhecida como Cume 3234. O filme é muito violento, para quem tem um estômago fraco aí, prepare-se, mas é muito bom, principalmente a parte do combate ao final. Por ser um filme russo sob a ocupação soviética no Afeganistão, que tinha se encerrado alguns anos antes, ele traz o frescor da visão de quem esteve envolvido diretamente no conflito. É um filme poderoso, um filme que foi muito elogiado pela crítica e um filme que teve uma boa repercussão também de bilheteria, ou seja, teve uma boa audiência no mundo inteiro. Se você não conhece, assista o Nono Pelotão, um belo filme de guerra. Stalingrado é a versão russa mais recente sobre essa batalha que marcou a história militar daquele país. O filme é muito bem feito, com cenas incríveis, embora o roteiro deixe um pouco a desejar. Mas vale uma olhada. Em 2013, mais um filme produzido na Rússia chegou aos cinemas com o tema e o nome Stalingrado. Nós tivemos já vários filmes desses clássicos que eu falei no início do programa, filmes da era soviética que abordaram Stalingrado, e tivemos também filme alemão falando sobre Stalingrado, filme americano falando sobre Stalingrado, enfim, mas falando o alemão, obviamente, do lado alemão, e o americano de uma maneira superficial. Então, o primeiro filme sobre Stalingrado pós-soviético é esse de 2013. Trata-se de uma superprodução, um filme riquíssimo em termos técnicos, tanto é que na época ele foi lançado em 3D nos cinemas, na Europa e até nos Estados Unidos, e na Rússia ele teve uma grande bilheteria, e conta a visão russa oficial da batalha, a famosa batalha de Stalingrado. Durante essa batalha, no auge da Segunda Guerra Mundial, 6 soldados amigos, o filme é focado nesses 6 soldados amigos, enfrentam os alemães e vivem histórias de amor e luta para manter o território longe das forças alemãs. Como sempre, já desde a época soviética, o filme tem alguns exageros, mostrando os alemães como os
odiados inimigos, monstros, e os russos, né, no caso os soldados da época soviética, lutando heroicamente contra esses alemães monstruosos. A parte técnica é bem interessante e isso vale a pena, torna o assistir do filme uma experiência boa, embora não tenha profundidade dramática ou o feeling exato para abordar essa história. Stalingrado ainda fica nos devendo um bom filme russo sobre a batalha. Tigre Branco é um dos melhores filmes dessa nova safra de filmes de guerra russos. Ele faz uma metáfora com o ressurgimento do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial diante das máquinas de guerra nazistas. É um filme muito bom. Esse filme conta a história de um tanquista russo encontrado quase morto entre os destroços fumegantes de seu tanque no campo de batalha. E esse soldado, Ivan Naidionov, tem uma recuperação surpreendente, quase que milagrosa, no hospital, após ter sido encontrado. E a sua recuperação desafia a capacidade de compreensão dos médicos. Mais misteriosa ainda se torna a história quando ele revela que foi atingido pelo Tigre Branco, um indestrutível tanque alemão modelo Tiger, que surge e desaparece de uma maneira meio fantasmagórica, deixando um rastro de destruição e morte e parecendo invencível. Ligados por um elo sobrenatural, esse soldado e essa máquina, esse tigre, se empenham numa batalha que se projeta para além daqueles tempos. Esse filme, Tigre Branco, foi indicado pela Rússia para disputar o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2012. Esse filme, ele, como eu disse, ele é um pouco misterioso, um pouco fantasmagórico, mas ele tem, na minha compreensão, quando assisti o filme e reassisti, ele tem um motivo para isso. Esse tanquista, que foi encontrado todo esfarrapado, queimado, quase à morte no campo de batalha, após o seu batalhão, a sua companhia ter sido destruída, destroçada pelos alemães, ele tem toda uma simbologia. No início, quando os alemães invadiram a União Soviética, os soldados russos estavam todos dessa maneira, mas eles renasceram, a força russa brotou da terra, eles renasceram como uma fênix e conseguiram, ao final, derrotar os alemães, por mais indestrutíveis que eles pareciam. Então, o filme carrega essa simbologia. E as cenas de combate são de tirar o fôlego. Altamente recomendado. Tigre Branco. A resistência mostra o primeiro ataque alemão contra a União Soviética e a resistência das tropas diante do invasor inimigo. Um filme com muitas cenas de ação. Esse filme mostra a resistência dos russos na fortaleza de Brest durante a invasão do sul da Rússia. Na manhã de 22 de junho de 1941, os nazistas atacaram a fortaleza de Brest, na Bielorrússia. Em total desvantagem em número de homens e armamentos, os cidadãos e os soldados de Brest lutaram até o amargo fim, por 29 dias, resistindo às forças alemãs. Muitos anos depois, e aí o filme é contado, né, pelo veterano Alexander Akimov, que relembra várias vezes os fatos da época, quando ele, com apenas 15 anos, profundamente apaixonado pela linda Anya, e teve que abandonar tudo, seu sonho, sua amada, para lutar pelo seu país e defender aquela parte da pátria. O filme é poderoso, também tem muitas cenas de combate muito realistas. Foi filmado, parte do filme, obviamente, na própria fortaleza de Brest, e isso torna o filme também muito rico, historicamente falando. Um pouco dramático, no estilo russo de ser, mas um filme que vale muito a pena assistir. A importante Batalha de Sevastopol, um porto decisivo
que fica entre a Rússia e a Ucrânia, e é disputada até hoje na guerra que atualmente está acontecendo, mas nesse filme ambientado na Segunda Guerra Mundial, o foco é numa sniper russa. Esse filme conta a história de Lyudmila Pavlichenko, heroína soviética que se tornou a maior franco-atiradora da história durante a Segunda Guerra Mundial. Sozinha, ela matou, com seu fuzil de longo alcance, de franco-atirador, matou 309 soldados nazistas, incluindo 36 franco-atiradores, se tornando a primeira cidadã soviética que se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, e a primeira-dama Eleanor Roosevelt, que a receberam na Casa Branca ainda durante a guerra. Posteriormente, Pavlichenko foi convidado por Eleanor Roosevelt a fazer uma turnê pelos Estados Unidos relatando suas experiências em combate e incentivar os aliados a abrir uma segunda frente. A heroína soviética cativou os americanos, tendo a sua foto amplamente publicada pelos jornais. Pavlichenko lutou na Segunda Guerra por mais ou menos 2 meses e meio em Odessa, onde contabilizaria 187 mortos. Quando os alemães tomaram o controle de Odessa, sua unidade foi evacuada através do Mar Negro para Sevastopol. Enfim, o filme conta a história de Pavlichenko, uma história real. E ele é um pouco centrado nessa relação entre Pavlichenko e a Eleanor Roosevelt, o que foi um fato verdadeiro. E, só para destacar, o filme tem o nome de Batalha por Sevastopol, mas não é focado ou não conta a história da batalha por Sevastopol. Os russos ainda ficam nos devendo um filme específico sobre essa batalha, o que não tira o mérito. O filme é muito interessante e vale a pena assistir para conhecer essa personagem única da história russa. Os 28 de Panfilov, ou como foi lançado no Brasil, Os 28 Heróis, conta a história exatamente de um grupo de soldados russos que enfrentam os tanques alemães às portas de Moscou. Um filme cercado de polêmicas porque alguns revisionistas dizem que essa história é uma pura ficção, enquanto outros afirmam que a história é real. O fato é que o filme é muito interessante. Esse filme aborda uma história que muitos dizem ser criado, um mito criado pela propaganda soviética, outros garantem que realmente aconteceu dessa maneira e os 28 homens comandados por Panfilov salvaram a União Soviética da invasão, ou especificamente Moscou, da invasão alemã. E é isso em que o filme é centrado. No avanço alemão para Moscou, vocês sabem que os alemães chegaram a 40 quilômetros da capital russa, chegaram a avistar as torres do Kremlin, mas não conseguiram penetrar na cidade. E a resistência final aconteceu nas proximidades de Moscou com tropa comandada pelo coronel Panfilov. E o filme conta essa história. Na mitologia soviética, esses militares, durante dias, resistiram aos blindados da Wehrmacht, destruindo 18 tanques, e acabaram por morrer todos. A frase do comissário Khrushchev, alegadamente dita aos seus soldados: "A Rússia é grande, mas não há para onde recuar. Atrás de nós está Moscou", era conhecida por cada estudante soviético. Enfim, esse mito foi depois do lançamento, ou da época do lançamento do filme. Ele foi questionado, dizendo que era um mito, que eles estavam querendo dar um ar verdadeiro, mas depois esse questionamento também foi questionado e muitos historiadores afirmaram ser real o mito de Panfilov. O fato é que o filme em si é muito bom, um filme produzido de uma maneira, como eu disse, de financiamento coletivo, mas o filme ficou muito bom ao final e a realidade das cenas impressiona. E o fato também, ao final do filme, é que eles mostram o local onde estão os monumentos dedicados à resistência dos 28 de Panfilov. E aí não é filme, o monumento está lá, né, representando os heróis de Panfilov. E não se esqueça, já vai assistindo 28 Homens de Panfilov, um filmaço.
Enquanto o cinema de Hollywood nos deu uma ficção na Segunda Guerra Mundial, que é o filme Fury, os russos também têm a sua versão, que é o T-34. Vale pela diversão. Obviamente é um filme sobre o lendário tanque soviético T-34 e as peripécias que ele faz, comandado por uma tripulação também lendária. O filme, com certeza, não é baseado em fatos reais, mas é um filme muito legal. O tanque T-34 já foi estrela de vários filmes desde a época soviética, mas esse filme, T-34, o Monstro de Metal, é a segunda maior bilheteria da história do cinema russo, tendo arrecadado até agora mais de 3 milhões de dólares. A história gira em torno de prisioneiros de guerra russos que são desafiados pelos alemães para fazer um jogo tático e enfrentar tanques alemães sem munição real. Basicamente, o filme se divide em 3 partes. A batalha inicial, depois a prisão e a reconstrução do tanque no campo de concentração e a fuga com a batalha final. A trama se passa em 1941, num campo dizimado pela guerra. Após a fuga do campo de concentração, o filme se transforma num jogo de gato e rato, mas a artimanha usada pelos personagens para fugir do campo de concentração também é muito interessante. Eles simulam que não tem a munição real, obviamente os alemães não dariam a eles a munição real, só que na realidade eles tinham contrabandeado munição real para dentro do tanque e com isso conseguem fugir e são perseguidos implacavelmente pelos alemães. E essa fuga é muito interessante, é um jogo de gato e rato e prende a atenção até o final. T-34, também um filme russo que vale a pena. KV-1 Almas de Ferro é baseado na história real de um tanquista russo que enfrenta uma coluna alemã e a destrói próximo a Moscou. Um filme interessante. O filme gira em torno da tripulação de um tanque modelo soviético, modelo KV-1, um dos tanques mais resistentes e um dos melhores tanques da Segunda Guerra Mundial. Inspirado em eventos reais, o filme conta a história dessa tripulação heróica do tanque KV-1. Encarando uma luta perdida, a tripulação, comandada por Simon Konovalov, destrói 16 tanques inimigos, 2 veículos blindados e mais 8 veículos com tropas nazistas perto de uma fazenda no distrito de Tarasovskoye, na região de Rostov, no interior da Rússia. Esses homens de honra são heróis de verdade, sem superpoderes, mas munidos de coragem e caráter. E, falando assim, parece até a tripulação do filme Fury, né? Aquele filme do tanque americano Sherman, que sozinho também resiste a um avanço das tropas alemãs no final da Segunda Guerra Mundial. Mas KV-1 é um pouquinho melhor do que o Fury. Ele tem as ações, são muito bem reconstruídas, né, os modelos dos tanques e os recursos cinematográficos para descrever as batalhas são muito interessantes e KV-1 é um filme que vale a pena assistir. Они выползли. Они не протянуты 100 метров. В поле. O cerco de Leningrado foi um momento heróico dos russos, que ficaram 900 dias cercados pelos alemães. E durante este cerco, muitos atos heróicos aconteceram. Este foca exatamente na travessia do lago Ladoga pelas barcaças russas tentando abastecer Leningrado sob uma chuva de bombas alemãs. O filme se chama Salvando Leningrado e é muito interessante. Na realidade, o filme nem mostra a cidade de Leningrado, a não ser ao longe ardendo em chamas. Ele foca numa barcaça
que navega pelo lago Ladoga, ligando e abastecendo a cidade ao restante do povo soviético. Porque Leningrado foi cercado durante 900 dias pelas tropas alemãs e o único jeito de chegar à cidade para levar comida, levar armamento, levar tropas, era através do lago Ladoga. Mas as barcaças que faziam essa travessia sofriam ataques constantes dos aviões alemães. E no inverno o lago congelava, o que tornava a tarefa mais fácil, porque aí iam os trenós e os caminhões equipados com equipamentos para atravessar a neve. Mas durante o verão o lago só poderia ser atravessado, cruzado por barcaças. Então o filme foca numa dessas barcaças. Existe toda uma trama, existem prisioneiros, existem cenas de amor, mas o filme é bem sangrento, bem realista e foi lançado agora, em 2020. É um filme muito interessante que está disponível na internet. Se você procurar, você vai achar Saving Leningrad. Mais um filme interessante. Uma lenda soviética é o fuzil AK-47, até hoje a arma mais usada no mundo em conflitos. Este filme conta exatamente a história do desenvolvimento do fuzil icônico. É a biografia, a cinebiografia do grande inventor da arma mais usada no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, o fuzil automático Kalashnikov. O filme conta a história do seu inventor desde o começo da sua trajetória nas fileiras mais baixas do exército soviético durante a Segunda Guerra Mundial. O filme aborda então o período que vai de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, até 1949, quando o fuzil passa a ser o padrão das forças soviéticas e de outras forças pelo mundo. E conta a história do Mikhail Kalashnikov, como eu disse, e todo o esforço que ele fez para montar, para aprovar a sua invenção e depois o orgulho do qual ele foi revestido e também um pouco da culpa, porque afinal de contas o Kalashnikov se tornou instrumento de morte e até hoje é usado por forças regulares e também por forças irregulares como terroristas, contrabandistas. É a arma mais popular do mundo. O filme foi baseado na biografia do próprio Kalashnikov, que tem um livro chamado Rajadas na História. Conta a história em mais detalhes. Se você assistir o filme e gostar, fatalmente irá ler esse livro que foi lançado no Brasil, Rajadas na História, que conta a história do Mikhail Kalashnikov e de sua mortal invenção. Os Cadetes de Podolsky, ou A Última Fronteira, como ele foi lançado no Brasil, é a história de uma batalha esquecida durante a Segunda Guerra Mundial, onde jovens eram lançados no moedor de carne, como ficou conhecida essa batalha. E o filme é bem impressionante. O filme conta a história da defesa heróica dos Cadetes de Podolsky, uma escola de oficiais fora de Moscou, em outubro de 1941. Esses cadetes da Escola de Infantaria e Artilharia de Podolsky foram enviados para a linha de defesa Ilvinsky, lutando ao lado de unidades do 43º Exército Soviético, tentando conter o avanço alemão que ameaçava Moscou. Desesperadamente superados em número, os jovens adolescentes deram suas vidas em uma batalha que durou mais de 2 semanas, tentando obstruir as forças alemãs muito superiores que avançavam em direção a Moscou. Os cadetes salvaram Moscou. Cerca de 3.500 cadetes e seus oficiais foram enviados para tentar segurar essa última linha de defesa fora de Moscou. A maioria permaneceu lá por toda a eternidade. Esteja pronto para o filme de guerra corajoso, que mostra o sofrimento, soldados em pânico e heróis moribundos, que você não precisa esperar também um final feliz. Ele é imperdível para todos que gostam de filmes de guerra ou querem experimentar horrores e heroísmo da frente de batalha oriental.
Como todo filme de guerra russo, eles são muito realistas. A história é filmada no próprio local onde a batalha ocorreu e prestam muita atenção nos detalhes. Os armamentos, os veículos, os fardamentos, tudo é buscado à perfeição para que você tenha uma experiência única nesse filme de guerra muito realista. Os Cadetes de Podolsk. Anote aí. No meio de tanta guerra, de tanta matança, de tanto heroísmo, surgiu um filme russo interessante chamado O Pequeno Soldado, que conta exatamente a história verídica de um menino que serviu desde os 6 anos na frente de batalha. O filme é baseado, como eu disse, em uma história real, uma história sobre eventos emocionantes que ocorreram na vida do menor soldado da Segunda Guerra, o herói da Grande Guerra Patriótica, Sergei Aleshkov, de apenas 6 anos. Ele perdeu todos os seus parentes e entrou para o exército. Após ser encontrado numa floresta, vagando e sem saber sequer direito o seu próprio nome, ele foi adotado por uma companhia do Exército Vermelho. E a partir daí, passou toda a guerra servindo como um soldado no exército. Era como se fosse a mascote da companhia, mas também desempenhou ao longo desse tempo ações heróicas e se transformou num soldado condecorado com a medalha da vitória. Uma história incrível que a princípio você até se nega a acreditar, mas pode crer. O Soldatik, o nome do filme, O Pequeno Soldado, realmente existiu. O filme foi lançado em 2019 na Rússia e fez muito sucesso. O Soldatik é um patrimônio nacional. Espero que você esteja gostando. Se gostou, dê um like. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Volto então em breve com a continuação da lista. Até mais. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais. Adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!